Olá, semana começando, segunda-feira, dia 10 de dezembro de 2018, obras finalizadas na Câmara, então retornamos ao estúdio. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, confira os destaques de hoje. Na reunião ordinária desta noite, vereadores analisam em votação final orçamento do município para o ano que vem. Previsão é de 5,79 bilhões de reais. Vereador Zé Carlos questiona a instalação de lombadas fora das especificações no bairro 7 de Setembro. Ataques de escorpiões em Campinas preocupa a Secretaria Municipal de Saúde. E no esporte, Veracruz Basquete vence primeiro jogo da final do Paulista e está a uma vitória do título. Primeiro as notícias do Legislativo. Hoje é dia da reunião ordinária de número 77. Os vereadores vão discutir e votar 6 projetos. Confira a pauta completa. Em segunda discussão será analisado o projeto de autoria do prefeito com emendas que trata do orçamento programa do município de Campinas para o exercício de 2019. O projeto prevê um aumento de 1,6% em relação ao orçamento deste ano, com previsão de 5,79 bilhões de reais. Em segunda discussão, o projeto de autoria do vereador Marcelo Silva, que trata da coação administrativa de motoristas por guardadores e lavadores autônomos de veículos no município de Campinas. A ideia é punir os chamados flanelinhas, que mesmo de forma velada, ameaçam ou coagem motoristas a contratá-lo e até mesmo estipula valores prévios para a cobrança do serviço. O item 3 é o projeto de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que trata da divulgação de vistorias realizadas em equipamentos urbanos, como pontes, passarelas e viadutos, no sítio oficial do município. De acordo com o projeto, o site da Prefeitura deve informar o local e a data da vistoria, nome do responsável pelo serviço e possíveis apontamentos técnicos sobre o local. Pela primeira vez, a Câmara discute o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata da política municipal de meio ambiente e da outras providências. Segundo a justificativa, a política municipal vai nortear a gestão ambiental do município, assegurando a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Também, pela primeira vez, a Câmara discute o projeto que institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e dá outras providências. A matéria de autoria do prefeito implanta um sistema que tem o objetivo de atender o adolescente em meio aberto, sem privação da sua liberdade e com prestação de serviços à comunidade. O CIMASE, como será chamado, será coordenado, monitorado, avaliado e implementado por um comitê gestor vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E, por fim, está na pauta o projeto de autoria do prefeito que revoga a Lei 13.484 de 2008, que concedeu redução da alíquota de impostos para empresas de hotelaria nos termos em que estabeleceu. De acordo com a justificativa do Executivo, a revogação desta lei é necessária, pois, conforme orientação do Ministério Público do Estado de São Paulo, ela é inconstitucional. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. O vereador Zé Carlos protocolou um requerimento pedindo informações sobre lombadas instaladas fora das especificações no bairro 7 de Setembro. O documento número 2818, de autoria do vereador Zé Carlos, questiona a Prefeitura sobre 2 lombadas irregulares no bairro 7 de Setembro, que fica no distrito de Nova Aparecida, em Campinas. Por conta de atropelamentos no local, os próprios moradores instalaram os dispositivos. É uma via, tem um declive baixo, mas que o pessoal abusa da velocidade. E recentemente foi atropelada uma criança lá. E com esse atropelamento, os moradores dessa rua, eles fizeram 2 lombadas completamente irregulares, altas, sem ser uma lombada de acordo com a lei, com a legislação. Segundo o documento do vereador, as lombadas colocadas na rua Apóstolo Mateus estão fora das regras do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, e colocam em risco os motoristas e pedestres. Passou recentemente lá 3 carros que não têm uma sinalização adequada, a lombada fora do padrão, e acabou danificando todos os carros. O parlamentar aguarda o retorno da Prefeitura, que tem 15 dias para responder, que são prorrogáveis por mais 15 dias. Nós estamos solicitando aos
secretário municipal de transporte para que ele faça as outras lombadas e retire aquelas duas que foram feitas irregulares. Comissão Permanente de Política de Prevenção às Drogas se reuniu pela última vez em 2018, recebeu autoridades e entidades do terceiro setor para discutir a criação de um centro de recuperação municipal de álcool e outras drogas. Ao todo, a Comissão Permanente de Política de Prevenção às Drogas se reuniu 9 vezes durante 2018. O último encontro aconteceu no dia 6 de dezembro. Graças a Deus encerramos com chave de ouro, com vários assuntos no decorrer do ano polêmicos e necessários para a cidade de Campinas, para os nossos munícipes. Na ocasião, o parlamentar apresentou para autoridades e entidades do terceiro setor o projeto da criação de um centro de recuperação municipal de álcool e outras drogas. Eu chamo, através de um nome pejorativo, o poupa-tempo do dependente de drogas, onde ele possa, assim, realizar todos os seus exames, todo o seu amparo assistencial, o seu amparo psicológico, clínico, médico, terapêutico, espiritualidade, larboterapia no mesmo local. Nós temos que parar com essa política velha de ficar mandando um dependente químico perambular pela cidade e só encontrar não. Se ele tem o desejo em parar de usar da droga, ele tem que ter um espaço para ser tratado. O calendário da pasta referente ao exercício de 2019 será divulgado em fevereiro do mesmo ano. Vou torcer para que eu continue como presidente dessa comissão. Foi um projeto de minha autoria, foi o primeiro projeto que eu apresentei no meu mandato, logo no início do ano, em 2017, e foi aprovado. Uma cidade como Campinas, agora ter uma comissão de política de prevenção às drogas, e nesses 2 anos eu tive aí a sorte de contar com esses parceiros fiéis, fidelizados, que são as ONGs, as entidades sociais, os grupos de amor exigente, os grupos de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, enfim, todo mundo que está envolvido nessa área, nessa causa, nessa bandeira, participar. O último dia útil do ano, 28 de dezembro, também é o prazo final para que os valores devidos ao imposto de renda possam ser repassados a fundos municipais que atendem crianças e idosos aqui em Campinas. A Prefeitura de Campinas lançou no início do mês a campanha Leão Solidário 2018. A proposta é incentivar as pessoas a destinarem parte do imposto de renda devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Os recursos destinados ficam no município e são aplicados em programas e projetos de instituições públicas e privadas que executam ações de atenção e proteção às crianças, aos adolescentes e idosos de Campinas. De acordo com a primeira secretária do Conselho Municipal do Idoso, entre os projetos a serem desenvolvidos está a construção do Centro-Dia, um local que pode ser equiparado a uma creche, que atende pessoas idosas. A construção do prédio do Centro-Dia, que vai ser uma construção pública, é um equipamento público, vai ser também integralmente financiada com os recursos do FMPIC. Nós já fizemos as necessárias deliberações, então nós temos um aporte de até R$2 milhões para a construção do equipamento. O Centro-Dia ele está também numa fase de licitação, então nós precisamos passar por toda essa fase, que é normal para qualquer destinação de recurso que é público. São 152 organizações não governamentais e 13 programas governamentais de atendimento. 50 mil crianças e adolescentes são atendidos com os recursos do Fundo Municipal. Com a campanha, a gente costuma dizer que as pessoas podem ficar absolutamente tranquilas com relação à destinação para esses fundos. É por isso que a gente sempre conta com a parceria da Receita Federal, de auditores da Receita Federal, que constituem grupos, principalmente nessa época, para apurar essas destinações e para que não haja nenhum problema, para que ninguém caia na malha fina, para que ninguém tenha problema relacionado a isso e possa se sentir aí com medo de fazer essa destinação ou de fazer esse importante apoio e essa ação solidária. De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Ação Social, no ano passado, o fundo dedicado às crianças e adolescentes arrecadou R$6 milhões
com destinação do imposto de renda devido, o que representa uma queda significativa em relação a 2014, quando foram arrecadados R$ 9 milhões. A queda ocorreu também em relação aos idosos. Em 2014, foram destinados R$ 2 milhões. Já no ano passado, apenas R$ 500 mil. Às vezes a pessoa não tem tempo, às vezes ela não pode se voluntariar diretamente numa ação, mas ela pode usar o imposto de renda dela, que ela deveria pagar para a Receita Federal, e destinar para um desses fundos aqui do município. Então, o que a gente diz e o que a gente quer incentivar? Você tem lá um imposto que você deveria pagar. Você tem que pagar, é uma obrigatoriedade sua enquanto contribuinte. Entretanto, você pode fazer a diferença, porque esse recurso ele pode ficar na tua cidade, ele pode ficar aqui em Campinas. A campanha Leão Solidário ocorre em Campinas desde 2014, com o objetivo de alertar os cidadãos sobre o prazo de destinação. Em 2018, é 28 de dezembro, por ser o último dia útil do ano. Pessoa física pode destinar até 6% do imposto devido e até dividir a porcentagem entre os dois fundos. Pessoa jurídica pode doar 1% para cada fundo. Para proceder à destinação, é preciso entrar no site da Prefeitura, escolher um dos fundos, preencher um cadastro e gerar um boleto. Que os contribuintes saibam que esse dinheiro ele chega nas crianças e adolescentes, esse dinheiro ele chega nas pessoas idosas do município, que eles podem inclusive acompanhar a ação dos conselhos e ver a efetividade da aplicação desse recurso através dos projetos aprovados nesses dois conselhos. Aqui em Campinas, os moradores estão preocupados com os ataques de escorpiões. O aumento nos casos ligou o sinal de alerta à Secretaria Municipal de Saúde. Acidentes com escorpiões têm crescido em Campinas. De janeiro a novembro de 2018, foram 272 vítimas. Um crescimento de 44% em relação ao ano passado. Nenhuma de forma fatal. Esses aracnídeos estão cada vez mais adaptados ao meio ambiente. O escorpião, que é o principal problema, a espécie que causa o principal problema na cidade, é a espécie do escorpião amarelo, Titis cerulatus, que ele é um escorpiente muito bem adaptado à área urbana. Então ele vive onde as pessoas vivem e está muito bem adaptado à galeria de esgoto, galeria pluvial, tubulação elétrica, tubulação telefônica. Então onde tem fiação é o local onde ele vai encontrar o alimento dele, que é inseto, preferencialmente baratas, e é um local protegido, não tem predador, então completamente adaptado. O escorpião é pequeno, varia de 10 a 12 centímetros. Gosta de ambientes escuros e úmidos, então o cuidado tem que ser redobrado em ralos, pias, entulhos e até com os calçados. Ralo, pia, tanque, grelha para escoamento de água e também as comunicações com rede elétrica. Então, espelho de tomada, interruptor de luz que não esteja bem colocado, que esteja quebrado, que não tenha, às vezes, o espelho. Outras comunicações de fiação têm que estar bem vedadas. Por exemplo, acordar à noite descalço no banheiro, sem dar uma olhada antes, pode ser uma situação de risco. Pela primeira vez em Campinas, a Secretaria de Saúde realizou uma capacitação para os servidores. Esse ano foi o primeiro que a gente conseguiu organizar, a gente já era um desejo antigo de organizar uma capacitação para a rede de assistência à saúde no município. E foi em parceria com o Ciatox, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp, que faz a referência para atendimento de casos leves, casos graves. Ele faz a conduta principalmente para casos graves. Como a incidência está muito grande em Campinas, em caso de acidente com escorpião é importante levar o paciente imediatamente ao hospital. Procurar um atendimento de saúde o mais rapidamente possível e, se possível, levar esse animal sendo recolhido com segurança para a identificação da espécie. Campinas é a cidade que mais emite gases poluentes que podem prejudicar a saúde. Excesso de veículos é o motivo. Campinas é o maior emissor de gases poluentes vindos diretamente do setor de transporte. É o que aponta um inventário que está sob consulta pública na região metropolitana. Material particulado que causa problemas respiratórios. Monóxido de carbono que aumenta os sintomas cardiovasculares. Dióxido de enxofre. Óxidos de nitrogênio.
responsáveis pela chuva ácida e problemas respiratórios, além de compostos orgânicos voláteis que causam a formação de ozônio e também problemas respiratórios. Esses são os compostos encontrados no ar da RMC e que Campinas, devido ao número de veículos, é a que registra a maior emissão desses gases que prejudicam a saúde e que pela primeira vez foram medidos e estão no inventário de emissões de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos da região metropolitana. São substâncias em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora. Como acontece com a região metropolitana de São Paulo, uma quantidade bastante grande de gases que tem impacto na saúde pública. Esse impacto na saúde pública vem sendo muito estudado pela Escola de Saúde Pública da USP em São Paulo, principalmente saúdes em jovens, em crianças e idosos. Então existe hoje uma correlação muito estudada, crescente sobre esses temas, e Campinas, com esse inventário, faz a primeira fotografia em relação à estimativa das emissões desses gases. De acordo com o secretário, este diagnóstico, que está disponível para consulta pública até o dia 18 de dezembro, é importante para conhecer os problemas que essas substâncias causam, que vão além das questões ambientais. A gente vai ter, então, a partir desse ano, qual é a quantidade de material que está sendo jogado no ar na RMC, porque isso aqui é uma bacia aérea, não adianta a gente pensar em Campinas, a gente tem que pensar em toda a região. Muitas vezes a poluição industrial, por exemplo, maior hoje, Paulínia é maior do que Campinas. Então, mas influencia diretamente na qualidade do ar de Campinas e de outras cidades. Porque não estão isoladas essas cidades. Então, a hora que você tem lá uma situação climática que faz com que essas emissões venham para o território de Campinas, a gente pode estar respirando também essas emissões aqui. Vai conhecer pela primeira vez essa realidade e traçar políticas públicas e planos para que a gente tenha a redução progressiva dessas emissões. Isso passa por questões ligadas à indústria e passa, mas principalmente pelas questões ligadas à frota de veículos e à substituição do óleo diesel, a queima de óleo diesel, os particulados também, que tem grande efeito na saúde pública. Em Campinas, grande parte dos ônibus urbanos utiliza o biodiesel e o transporte público implanta os veículos elétricos que contribuem para a redução da emissão de poluentes. Essa mistura pode chegar até um nível de 20% de mistura. Já há tecnologia para isso. Então a gente pode fazer uma política pública, uma previsão, é a progressiva evolução no aumento da mistura de biodiesel em relação ao diesel convencional. Isso gera redução de emissões, da ordem aí de, até onde eu me lembro, de 15%. A gente tem as novas concessões de ônibus que estão sendo elaboradas aí pela Secretaria de Transporte, que vão exigir progressiva alteração no que diz respeito à tecnologia dos ônibus. Isso a gente está falando no horizonte de 30 anos, mas já há um sucesso no teste que foi feito aqui com o ônibus elétrico, com esses 12 primeiros ônibus elétricos circulando por um período de mais de um ano e demonstrando a qualidade desse tipo de tecnologia. O secretário afirma que o estudo vai permear a mudança da política ambiental para as próximas décadas. Ele vai ser um marco na história dessa discussão, tanto a discussão dos gases de efeito estufa, como a discussão da qualidade do ar na região metropolitana de Campinas. Esse vai ser o ponto de partida, a fotografia inicial para as políticas públicas que vão acontecer nas próximas décadas. O quadro F5 de hoje mostra como acessar a retrospectiva deste ano no Spotify. Olá, eu estreio no quadro F5 falando de música, principalmente para quem é fã de Spotify. É que saiu a retrospectiva anual para você lembrar como é que foi o seu ano ouvindo música.
Para saber dela, basta acessar o link spotifyrapid.com com 2 P's e logar na sua conta e começar a curtir. Você consegue acessar tanto pelo navegador do computador como do celular. E o site ele mostra a sua primeira descoberta no Spotify, quantos minutos você ouviu de música no último ano, as mais ouvidas durante o ano todo e as paradas que mais rolaram. Ele ainda te dá um link para o seu top 100 de músicas mais ouvidas. Além disso, ele mostra o segundo gênero que você mais curtiu. A música mais antiga que tocou no seu ano também aparece. Os músicos ou os cantores com o mesmo signo mais reproduzidos por você também são apresentados na retrospectiva, assim como os podcasts que você mais ouviu. Além disso, o Spotify Rapid te dá sugestões de músicas diferentes daquelas que você está habituado através da playlist Lado B. E no final, você ainda tem um resumo para poder compartilhar nas redes sociais. Então, se você gosta de música e quer dividir os seus gostos com todo mundo, basta acessar o site spotifyrapid.com. O F5 ele fica por aqui, mas continua disponível no nosso canal no YouTube, no link youtube.com/TV Câmara Campinas. Na semana que vem eu tô de volta com mais dicas. Na primeira partida da final do Campeonato Paulista, o Veracruz Basquete venceu o Santo André e está próximo da conquista do título. No ginásio Paineiras da Ponte Preta, o Veracruz Basquete foi liderado pela armadora Meli Greter, que terminou a partida com 14 pontos e deu ainda 8 assistências. A pivô Gil também foi importante, 13 pontos e 10 rebotes, duplo-duplo. Duelo equilibrado até o intervalo, porque depois só deu Campinas. No final, vitória por 67-57. 1-0 na série melhor de 3. Se vencer amanhã em Santo André, o Veracruz é campeão. Bela vitória do Veracruz Basquete e amanhã a gente fala mais sobre o segundo jogo da final, que pode ser o decisivo. Vamos de futebol agora, porque neste domingo nós tivemos a final do Campeonato Amador de Futebol de Campinas. Na série Ouro A, o Sociedade Esportiva Unidos Campos Elíseos goleou o Granada em 4-0, parabéns então pela conquista do título. E na série Ouro B, em duelo que foi mais disputado, o Vila 31 de Março venceu o Bangu Futebol Clube por 2-1, parabéns aos campeões e também a todos os participantes das séries Ouro A, B e C. Torneio bacana demais e necessário para a nossa cidade que possa se fortalecer a cada ano. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui, a gente se vê amanhã ao 12:30. Até lá, tchau, tchau!